Olá! Vamos então aqui nos aproximando, né? Início de um novo ciclo. Vamos aqui conectando. Iniciando mais uma jornada, uma caminhada, um mergulho em mais um novo ciclo de 13 dias. E nós vamos iniciando hoje que é dia 15, né? Às vezes eu me perco na data gregoriana, mas 15 então de fevereiro nós iniciamos a onda encantada do espelho. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Pronto, as pessoas estão chegando. Onda encantada do espelho. Então, a minha proposta hoje é pontuar algumas coisas sobre essa onda do espelho, sobre esse momento da onda, porque a onda do espelho, assim como qualquer outra onda encantada, ela sempre vai se repetir de 260 em 260 dias. Esse é o ciclo do Tzolk'in. Então, a gente sempre vai passar por muitas ondas do espelho, assim como a gente passou pela onda da serpente, por tantas outras ondas da serpente, mas o que sempre chama atenção é o momento em que cada uma dessas ondas acontecem, né? Então o momento traz as sincronicidades próprias daquele momento. O momento nos coloca exatamente no presente, aonde a gente deve estar, né? Então, nós terminamos agora a onda da serpente e até assim, ontem uma pessoa me chamou a atenção para uma coisa que eu achei interessante, né? Dentro das escolas de samba do Rio de Janeiro, a campeã, né, a Viradouro, ela trouxe como tema a serpente. Então, eu achei muito sincrônico, né? Por que não trazer essa sincronicidade de encerrar a onda encantada da serpente, né, enaltecendo aí a vitória né, no caso da escola de samba, que honrou a serpente. Então, ela foi tão intensa que ela se fez campeã, né, teve essa menção honrosa aí dentro do processo. Então eu achei assim bem coisas que das sincronicidades que acontecem, que assim são coisas assim especiais de cada momento, né? Então é interessante a gente observar como que os acontecimentos, né, na nossa vida prática que vão pontuando, vão mostrando ali como é que está a frequência, né? Aonde que está a energia, vão assim destacando a energia, né? E aí então a gente teve aí essa celebração da serpente. E aí passamos pelo carnaval, passamos por 10 portais de ativação galáctica, né? Esses 10 portais da serpente costumam ser muito intensos, né? A gente tem ali uma intensidade, assim, passar por 10 portais, assim, traz uma intensidade para as vivências de cada dia. Não sei se quem acompanha aqui pôde perceber essas intensidades. E, lógico, certas circunstâncias também, como eu falei, do momento, podem destacar mais ainda, né, esse aspecto portal, esse aspecto intensidade. Então, essa própria energia do carnaval acabou também destacando essa força. Então, como é que foi passar por esse filtro da serpente que mexeu tanto com o corpo, com a carne, né, com a energia vital? Como que ficou a sua energia vital depois de tudo isso?
Então, passar pela onda da serpente e depois entrar agora no espelho, né? Aqui está o espelho, né? Hoje nós estamos no espelho no tom magnético, né? Sempre o magnético é o carro, o abre-alas, né? O que puxa então toda a comitiva da onda encantada, né? E aí a gente passou pela serpente e aí agora chega no espelho. Então, assim, a percepção que eu tenho do espelho é como se o espelho viesse assim, falasse, bom, vocês assim exacerbaram aí a energia, né, carnaval, mesmo quem não pulou carnaval, de alguma forma assim, essa energia da serpente mexeu com o corpo, tirou do lugar, mexeu com estruturas, né? Ela mexe com energia vital, enfim. Ela de alguma forma ela vai tocar você, seja pelo prazer, às vezes até pela dor, tá? Mas enfim, de alguma forma essa energia vai ali cutucar a gente. E aí depois dessa cutucada toda, o espelho vem como que querendo trazer então uma reordenada, né? Então, cutucamos, mexemos, tiramos algumas coisas do lugar, reestruturamos algumas coisas e agora vamos selar esse processo de mexida com uma nova ordem. E ordem é uma das palavras-chave que o espelho nos traz. Ordem, mas que ordem é essa, tá? É importante a gente entender esse conceito, essa energia de ordem do espelho, porque a ordem aqui tem a ver com o equilíbrio, né? Tanto que vocês podem perceber aqui que existe um equilíbrio, né, nesse selo do espelho, né? Essa parte de cima equilibra com a de baixo, a direita equilibra com a esquerda. O espelho é um selo muito interessante para a gente conectar com as 4 direções, né? Você tem as 4 direções muito bem marcadas, mas ele pede para que você atravesse essa fenda. E é sobre atravessar essa fenda que a gente vai meditar nessa onda hoje, tá? Então, assim, existe a busca de uma ordem, de um equilíbrio, mas não entendam ordem como algo assim muito rígido, né? Às vezes a gente ficou acostumado muito a entender a ordem como uma coisa muito rígida, austera, autoritária, e não precisa necessariamente ser assim. Embora a ordem é uma coisa que procura manter as coisas funcionando, as coisas em equilíbrio, né? As coisas ali, elas têm que ter uma continuidade, né? Um movimento contínuo. E se você tiver assim numa imensa desorganização, fica difícil manter a ordem, né? Mas aí é que tá o paradoxo. Eu acho que, assim, de todos os selos maias, dos 20 selos, talvez, assim, o mais paradoxal seja o espelho. Porque muitas vezes ele pede para que a gente acesse a verdadeira ordem, que a gente conecte com as nossas dissonâncias, com as nossas desordens. Às vezes é preciso reconhecer ali o que está desconcertante, o que foge ao padrão, o que não está assim devidamente equilibrado, né? O que não concorda com o que está acontecendo de um modo geral, é preciso reconhecer isso para que a sua ordem verdadeira possa acontecer, tá? Então, o espelho para os povos originários não é aquele espelho, é que eu não tenho nenhum espelho aqui, né? Mas, bom, não é aquele espelho bonitinho, lisinho, como a gente está acostumado a olhar todos os dias de manhã, quando a gente vai para o banheiro, quando a gente olha, está no nosso quarto e a gente se olha no espelho. Esse espelho, ele tem uma complexidade, porque, veja, ele aparece aqui todo rachadinho. Então, o espelho verdadeiro, ele não é liso, ele tem essas rachaduras propositadamente, porque a vida
faz isso com a gente, né? Ela vai trazendo essas quebras justamente para que a gente possa perceber as coisas, as ordens, por outros ângulos, por outras direções, né? Por outras direções, não apenas por uma direção. Então, assim, essa flexibilidade, né, permitir-se quebrar para que a verdadeira luz possa aparecer, é um dos objetivos do espelho, tá? Então, é encontrar a ordem dentro do caos. Então, é sobre isso que o espelho vai falar. Aqui, bom dia, gratidão pela partilha. Incrível essas perspectivas sobre o espelho. Sim, porque a gente tem uma ideia de espelho assim como algo assim perfeito. Mas o que é perfeito na realidade, né? Então, assim, o espelho, ele fala assim de um sentido de perfeição, né, se a gente quiser usar essa palavra, mas como integração, é como se você estivesse montando um mosaico. Pense em espelho como um mosaico, tá? Onde você vai juntando, encaixando as pecinhas. E o mosaico é legal porque ele às vezes permite encaixes que até então você não estava prevendo, encaixes diferentes, encaixes que num primeiro momento podem parecer que não combinem, podem parecer dissonantes, mas que ao você encaixar, você pode ter outras perspectivas. Isso tem a ver com o espelho. Espelho é o Senhor da verdade, né? Então, qual é essa verdade que ele traz? Ele traz aquilo que é verdade para você. E às vezes reconhecer essa verdade é que é o grande X da questão. Uma vez eu lembro que eu fiz um post do espelho e eu pus assim um X, porque se a gente for parar para pensar, ele é um X. Aliás, esse X tem a ver inclusive com o próprio mudra do espelho. A gente vai fazer o mudra dele daqui a pouco, né? Que ele faz o mudra do espelho, a gente faz um movimento assim como se estivesse traçando uma espécie de X mesmo. Então, qual é o X da questão, tá? É sobre esse X, é sobre reconhecê-lo. E ao reconhecer o X, não fique preso no X, entendeu? Porque aí é que está o problema da maioria das pessoas. A gente olha para o X e pronto, parou no X e aí não consegue mais sair do X, né? E aí a gente fica assim, como é que se diz assim, dourando o X, enaltecendo o X. Mas olha aqui, voltando para o espelho de novo, ele não quer que a gente pare no X, ele quer que a gente atravesse a fenda, tá? A gente vá além. Por isso que uma das palavras-chave do espelho é infinito, né? Então, assim, você encontrou o X. O X, ele é uma espécie de portal, ele é uma questão da sua vida. Mas não pare no X, atravesse ele. Veja o que tem além dele, o que este portal, problema, entre aspas, questão, enfim, está trazendo para você como oportunidade. O que você precisa aprender ou amadurecer aqui? Quando você saca isso, você atravessa a fenda do espelho e vai mais além, tá? Então, o espelho, ele requer da gente, assim, um amadurecimento. Selos brancos, de um modo geral, vão pedir para a gente ir para o norte, né? Embora aqui eu falei que o espelho, ele mostra bem as 4 direções, mas enquanto o selo branco, ele nos reporta ao norte. Ao norte é o lugar do adulto, é o lugar de reconhecer as coisas de uma maneira, assim, um pouco mais, com mais maturidade, com mais seriedade, com mais inteireza, tá? Então, isso é o que tem a ver com o espelho, é ir para esse lugar. E às vezes não é fácil ir para esse lugar, né? A gente teme muito esse lugar, porque esse lugar tira a gente de uma zona de conforto, porque às vezes a gente torna os nossos problemas as nossas zonas de conforto. Olha que loucura, né? A gente torna certos comportamentos inadequados como hábitos, né?
Então, assim, refletir sobre tudo isso, reflexão, né? O espelho não faz, não reflete a nossa imagem. Então, o que que a gente está refletindo? O que que o espelho está devolvendo para a gente? Sejamos sinceros. É isso que o espelho quer da gente. Seja sincero, olhe francamente, tá? E então, assim, ele vai mostrar tudo isso. E ao mostrar tudo isso, ele quer que a gente reencontre a nossa autenticidade. É na nossa autenticidade que está a verdade. E sustentar a autenticidade realmente não é fácil, porque pede muitas vezes que você saia ali né, do bando, né, do qual às vezes a gente faz parte, a gente é inserido, e assuma, às vezes, uma postura, uma opinião, um posicionamento diferente, né? E como sustentar isso sem parecer que eu estou querendo ser do contra, né? Que a questão aqui também não é essa, né? Porque senão a gente vai assim de um extremo para outro, a gente fica no radicalismo e também não é esse o objetivo. Mas é simplesmente sustentar aquilo que lhe é verdadeiro, que lhe é legítimo, tá? Então, é sobre todas essas coisas que o espelho nos traz. Sempre que eu passo agora pela onda do espelho, não tem como não me lembrar do auge da pandemia, né? Ali 2020, né? No mais ou menos meados de 2020, que foi quando a gente estava vivendo a intensidade da pandemia, a gente passou pela onda do espelho, no ciclo anual, né? Que começa no mês de julho. E passamos através do segundo Kim da onda do espelho, que é o Kim da tormenta. Então, olha só, né? Ano de intensidade de pandemia ali rolando no mundo todo e a gente vivendo a tormenta lunar, o tom do lunar, o tom do desafio, né? Todas as nossas tormentas, né? As nossas energias sendo ali questionadas e a nossa verdade sendo questionada de certa forma, né, dentro de todo esse processo global. Então aí a gente vê como é que é a onda do espelho, né? Então a onda do espelho ela não tá de brincadeira, né? Mas isso não significa também que a gente tem que assim, ai meu Deus, a onda do espelho. Não. Aproveite a oportunidade, porque reconhecer a sua verdade, acessar essa autenticidade é libertador, né? Veja como o espelho pode ser libertador, né? Mas não aquele espelho que você tenta manter ele lisinho e maquiar e maquiando ali o tempo todo, tá? Mas o espelho que mostra a verdade, né? O espelho que mostra a real. Então, essa é a energia do espelho. Outra coisa que eu quero pontuar aqui sobre essa onda, né? Eu tô aqui com um tzolk'in um pouco pequenininho. Vou ver depois até se eu consigo deixar maior quando eu for passar o vídeo no YouTube. Mas aqui, a onda do espelho, né? Ela tá começando aqui embaixo e aí, a partir do seu quarto Kim, que vai ser o dragão autoexistente, nós vamos entrar no meio do Tzolk'in. Então, a onda do espelho ela vai até a metade do Tzolk'in, vai até esse meinho aqui, que é o cachorro cósmico. Então, dentro dessa onda, a gente passa pela metade do que a gente chama aqui de coluna mística, que é a coluna do meio, é a sétima, né, deixa eu ver, a sétima das 13 colunas que a gente tem aqui no Tzolk'in, é exatamente o meio, tá? Então, quando a gente passa na coluna mística do Tzolk'in, é como se a gente estivesse passando na coluna vertebral do Tzolk'in. Você percebe que nessa coluna não tem nenhum portal, não tem nenhum quadradinho verde, né? Então, a gente está passando por um grande funil, um grande
É como se os próprios 20 quins dessa coluna do meio fossem um grande portal, de certa forma, só que é um portal que derrama a gente ali numa espécie de vazio, né? É como se a gente estivesse fazendo um grande mergulho, e aí, quando sai aqui embaixo, a gente vai chegar na outra margem, né? Na outra margem do rio, tá? Então, nós estamos nos aproximando desse grande mergulho aqui, que é um momento também importante de prestar atenção, né? Sempre que a gente passa por esse período, coletivamente, é um momento assim de fazer um mergulho, de soltar um pouco, e se preparar para como se fosse assim um segundo tempo ou um novo tempo, né? A gente vai então para uma outra camada. E a onda do espelho, então, ela inicia esse processo dessa coluna do meio, ele é finalizado pela próxima onda, que vai ser a onda do macaco, tá? Então, nós temos essa oportunidade de dar esse mergulho aí. E aí, quem for acompanhando os meus quins diários vai perceber que a partir então do quarto quim da onda do espelho, eu vou começar a pontuar esse ciclo da coluna mística. Inclusive, no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo onde eu falo especificamente dessa coluna mística, dessa coluna do meio, tá? E aí, quando a gente estiver passando por essa coluna do meio, eu vou dar algumas dicas para a gente poder vivenciar isso com mais atenção, tá? Eu gosto de separar a coluna, nessa coluna mística, em pequenos ciclos, né? Em pequenos ciclos de 4, porque aí você tem assim como se fossem etapas, né? Desse grande funil, desse grande mergulho que a gente faz. E, nossa, começar esse mergulho, né, ali tendo o propósito, o impulso do espelho, é muito interessante, porque proporciona que a gente faça esse mergulho com uma reflexão mais consciente. Então, o espelho, no final das contas, pede para que a gente preste atenção, né? Quando você está assim andando, de repente você olha um X, como eu falei no começo, ou olha um negócio assim que está quebrado. Isso vai chamar atenção. Como é que você vai passar por uma coisa que está rachada assim, passar batido como se não tivesse visto nada, né? É como se você estivesse andando na sua casa e você de repente encontra sei lá, um copo quebrado. Pode até, assim, você pode não ter nada a ver com o copo, nem foi você que quebrou, mas aquilo vai chamar a tua atenção, vai falar, ué, mas por que esse copo quebrou? Quem foi que quebrou? Que horas que isso aconteceu? Né? Por que esse copo quebrado apareceu na minha frente? O que isso quer dizer? Então, é esse tipo de alerta de assim, sensação, assim, às vezes de desconforto, entre aspas, que o espelho causa, né? Ele causa ali isso para que você pare para refletir, né? Presta atenção. Bom, se isso aqui apareceu, não foi assim à toa. Tem alguma coisa aqui que eu preciso prestar atenção. Então, é sobre esses aspectos que o espelho trata, tá? Então, passamos ali o oba-oba do carnaval, agora vamos prestar atenção, tá? Bom, eu vou iniciar agora o nosso processo de meditação com essa onda encantada do espelho. Então, eu vou pedir para vocês, quem quiser assim se alinhar, aí se posicionar. Deixa eu me posicionar também aqui melhor. Antes de iniciar a onda do espelho, eu vou falar a mensagem do espelho magnético, né? Porque é a energia que está encabeçando essa jornada, tá? Deixa eu localizar ela aqui. E vou fazer também o mudra, né? Do espelho. Então, nós temos aqui o que nos diz
o espelho magnético. Hoje, ou a partir de hoje, durante esses 13 dias, eu unifico com o fim de refletir, atraindo a ordem, selo a matriz do infinito. Com o tom magnético do propósito, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado, começo a refletir a ordem. Hoje é um novo dia de harmonia, conhecimento e abundância espiritual. Então, que o espelho possa nos trazer esse olhar refinado para a nossa vida, para tudo que nos acontece, tá? Vamos agora acessar aqui o mudra, né, e o mantra do espelho magnético. Então, o nome em maia do espelho é Etsnabi, o tom magnético é o Rum, então fica Rum Etsnabi. Eu gosto sempre de colocar a cor relacionada ao selo, que no caso aqui o branco, na linguagem maia é Sak, então fica Rum Etsnab Sak, tá? E o mudra eu acho fantástico, esse mudra para mim é libertador. Inclusive eu até recomendo, às vezes assim, se você, mesmo que você não esteja necessariamente, a gente não esteja num dia espelho, mas você está precisando quebrar algumas ilusões, tirar assim, quebrar com certas ideias equivocadas, com certos sentimentos, enfim, quebrar mesmo. O mudra do espelho é ótimo, porque você tem a sensação aqui nas suas mãos como se você tivesse com duas espadas, tá? E essas duas espadas você visualiza a questão na sua frente, que está incomodando. Visualizou? Aí a gente vai passar essa espada de um lado e depois vai passar do outro lado, né? Mesmo que você não faça o mantra, só o fato de você respirar, visualizar a questão, levantar e passar na diagonal de um jeito e depois do outro, é como se você estivesse falando: não quero você, corta, né? Racha, né? Dissolve isso daqui, porque isso não é meu, isso eu não quero para mim, né? Então, é muito poderoso esse mudra. A gente vai fazer, e aí na sequência eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Quem quiser pode ficar sentado ou pode deitar se achar melhor, tá? E aí eu vou fazer então uma condução aí, né, passeando por essa onda do espelho, tá? Então vamos respirar, sintonizar com a nossa respiração. Como eu disse, nesse momento você pode trazer aqui à sua frente alguma questão que possa vir na sua mente agora, algum incômodo, seja físico, mental, emocional ou espiritual. E pode trazer essa questão como um propósito de algo que você deseja que seja quebrado, dissolvido, que a verdade se reflita a partir dessa quebra, que velhos conceitos, velhos padrões possam ser quebrados. E se você não tiver uma questão em especial, lance esse propósito de quebra para que as verdades que precisam ser mostradas para você se apresentem. Então vamos fazer o mudra. A gente vai mantrar Rum Etsnab Sak junto com o mudra. Nesse momento a gente levanta as mãos, os braços na nossa frente, com as mãos para cima,
imaginando que cada um dos braços são espadas. Nós temos 2 espadas prateadas. Então, nesse momento, a gente vai passar as espadas em diagonal, à direita e depois à esquerda, entoando o mantra. Hum Etsnabsa. E a partir desse momento em que a gente fez essa quebra e passamos essas espadas à nossa frente, nós abrimos uma fenda. Abrimos um caminho diferente. Ao abrir este caminho novo, pode-se refletir uma luz que você não está acostumado. Permita-se ser tocado por essa nova luz aos poucos. Mantenha-se nesse caminho. Na direção dessa luz. Essa luz, ela vai se mostrando como um grande potencial de energia. É a energia da tormenta. Ela mostra 2 potenciais, um à sua direita e um à sua esquerda. E você pode acessar essa energia conforme a necessidade de transformação de cada momento. Não existe a energia certa ou errada. Existe a energia mais apropriada. Perceba a dança dessas 2 energias. E como elas passeiam por você. Essas 2 energias agora se fundem e são ativadas como um sol. E esse sol segue em frente como um farol iluminador.
Perceba esse sol ativando todos os pontos da verdade dentro de você. Esse sol agora dá um mergulho para dentro de você. No seu profundo. E uma nova ordem começa a ser gestada pelo poder do dragão. Sinta o pulsar desse dragão, dessa energia nova sendo gerada dentro de você. Agora você vai acessar a sua respiração. Inspire e solte o ar. Inspire novamente. Inspire mais profundamente. E escute a voz do Espírito da Verdade dentro de você. Escute o que o sussurro da verdade traz para você agora. Esse sussurro pode vir como uma palavra, um gesto, uma imagem. Guarde essa informação. Agora, você começa a equilibrar a sua casa interna, a sua noite, o seu tempo pessoal. Desse templo começam a ser selecionadas sementes. Pequenos brotos. E
elas começam a sair de você como pequenas serpentes, energias. Sinta essas energias se espalhando. E agora elas começam a crescer num campo de entrega. Entre os mundos, entre os muitos mundos, o seu, os outros. Perceba como nesse campo da verdade você pode resolver e curar muitas coisas da sua vida de uma maneira muito mais apropriada. Sinta o poder que está nas suas mãos. Solte o brilho que há em cada coisa que você pode fazer, que você pode realizar através do propósito da sua verdade. Deixa brilhar. Agora, esse caminho de verdade e de reflexão te conduz às águas da purificação. Receba as bênçãos da lua cristal. Filhos e filhas da lua. E agora, mergulhando nessas águas, você sai na outra margem. E aqui você encontra o poder do coração, o pulsar do cachorro cósmico.
Nesse momento, o espelho da verdade conduziu para o coração, para o presente, onde tudo simplesmente é, agora. Onde reside o que verdadeiramente importa. Sinta só o pulsar do coração. Respira com a mão no coração. Que possamos todos sermos conduzidos pela paz da verdade, pelo equilíbrio da verdade, pela oportunidade da verdade. Pelo amor à verdade. Assim é. Gratidão. Em Lakesh, que tenhamos todos uma ótima caminhada pela onda encantada do espelho. Arro. Arro. Gratidão a todos que estiveram por aqui e a gente segue em frente.